Salve, salve, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Você que sintoniza o programa Sul de Minas em Foco, também pelas redes sociais, né? Nosso canal no youtube.com/user/lucas80. Nesses momentos aí que estamos vivendo aí, graves, né, da pandemia, muita gente em casa e a forma virtual é a mais correta nesse momento para a gente trazer mais segurança e evitar aí a proliferação do vírus da Covid-19. E eu espero que você esteja na sua casa com saúde, se você estiver, de repente, restabelecendo, acompanhando a nossa programação, agradecendo o carinho, a audiência. Todas as sextas-feiras estamos no ar ao vivo, né, com a edição inédita, às 10 horas da noite, levando para você muita informação. Nas redes sociais, a qualquer momento, né, no YouTube, a partir das 10 da noite você acompanha ao vivo também, né, e depois você pode compartilhar com seus amigos, de repente você não teve tempo de assistir quando foi ao ar na programação e também nas representações pela TV América, você pode também ver a qualquer momento no nosso canal no YouTube. E nós vamos falar agora, hoje, recebendo aqui o nosso amigo, o professor Anderson Luiz Coelho, que é presidente do CREFITO, e também, olha só, ele faz parte agora, que até deixei aqui anotadinho aqui para a gente não esquecer, ele é o primeiro secretário da mesa diretora do Comped de Minas Gerais, e ele vai explicar para a gente, né, o que é o Comped. Primeiramente, Anderson, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui para a gente falar de temas de utilidade pública, em que a população, elas têm esse espaço agora, ainda mais nesse momento de pandemia, onde que as pessoas veem muito fake news pelas redes sociais, pelo WhatsApp, aqui na programação da TV, e também no nosso canal, ela pode ter notícias verdadeiras e que informam e trazem aí qualidade nessa informação para a população. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, Lucas Silveira, boa noite, telespectadores aí da TV América, que acompanham o programa Sul de Minas em Foco. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, para a gente poder trazer, na data de hoje, algumas dicas, né, então, de direitos da pessoa com deficiência. 25% da população tem alguma deficiência, tem benefícios, tem direitos garantidos e às vezes não sabe. O COMPED-MG é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele que exerce o controle do cumprimento de políticas públicas e de Estado que garantem aí, então, direitos de inclusão, de acessibilidade dessas pessoas. O Anderson, e para a gente entender melhor, quem que é classificado pela legislação brasileira como pessoa com deficiência? Explica para a gente. Bom, desde 2015 nós temos a Lei 13.146, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, auditivo e visual, o qual, em interpretação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igual condições com as demais pessoas. Então, todas essas pessoas são consideradas pessoas com deficiência. Vamos falar um pouco do transporte, Anderson, que nesse quesito a gente sabe que o deficiente tem também algumas vantagens nesse quesito. E quais são os critérios, por exemplo, do passe livre, né, interestadual para as pessoas com deficiência? De repente, algum telespectador que mora em Belo Horizonte ou que mora aqui no sul de Minas quer ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, como que funciona esse critério? É assegurado à pessoa com deficiência aquela que tem uma renda familiar per capita que não exceda 2 salários mínimos, então a renda, né, familiar por pessoa, na hora que você soma isso e divide por pessoa da família, não exceda 2 salários mínimos, a pessoa com deficiência tem o direito ao passe livre no transporte público coletivo interestadual, operado nas modalidades rodoviária, ferroviária e aquaviária. Então, assim, é uma obrigação das empresas de transporte público interestadual reservar em cada viagem 2 assentos nas poltronas da frente. Ocupando estes assentos, aí não existe limite para a liberação do restante das poltronas para as pessoas com deficiências e seu acompanhante. E como que funciona o direito da gratuidade no transporte intermunicipal? Pois é, em Minas Gerais nós temos uma lei 21.121 desde 2014 e por essa lei fica assegurado à pessoa com deficiência o direito à gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, convencional, simples e comercial. Então, tem direito ao benefício a pessoa com deficiência que tenha renda individual inferior a 2 salários mínimos, limitando-se também a 2 assentos por viagem. Quando preenche esses assentos, aí
a pessoa tem que escolher um outro horário. Agora, existem alguns municípios também o passe livre, né, para a pessoa com deficiência, né? Sim, mas aí a gratuidade ou o desconto nesses transportes públicos municipais depende da legislação de cada município. Em Belo Horizonte, por exemplo, o decreto aqui em vigência desde 2008, o 13.384, concede gratuidade aos usuários com deficiência física, sensorial auditiva, sensorial visual, mental, doentes renais, em tratamento hemodialítico. Então, assim, é importante que verifique as regras de isenção de cada município, aí de Pouso Alegre, de Congonhal, das cidades vizinhas aí que nos acompanham. Agora, o Anderson, a gente vê aí na cidade várias vagas, né, determinadas para deficiente físico, né? E quais são os critérios para essas vagas? Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público, privado ou de uso coletivo em vias públicas, né, devem ser reservadas vagas próximas ao acesso de circulação de pedestres. Então, você chega aí no shopping, por exemplo, de Pouso Alegre, sempre próximo às portas tem aquelas vagas, né? E elas são devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência física e visual, né? Nós temos uma resolução do CONTRAN 304 de 2008, eu estou citando o nome porque aí a pessoa pode buscar e ler, né, com mais detalhes, né? Então, se perdeu aqui na nossa transmissão, depois ela vai no YouTube e resgata essa legislação. Então, mas a pessoa tem que estar, o carro tem que estar devidamente identificado. Então, as vagas devem equivaler a 2% do total, né, garantindo, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada. O Anderson, e o condutor, para ocupar essa vaga, ele precisa ter alguma documentação específica? Sim, sim. Os veículos estacionados nessas vagas reservadas não basta só transportar a pessoa com deficiência. Ela tem que estar com aquele cartão, deve exibir num local de ampla visibilidade aquela credencial de beneficiário confeccionada e fornecida pelos órgãos de trânsito do município, de domicílio da pessoa a ser credenciada. E aí eles disciplinarão assim, as características e condições de uso, né? Então, se vai ser só numa placa, ou se basta a pessoa transportar aquilo para cada veículo que ela estiver sendo carregada. Então, depende da condição da pessoa e o que ela negocia no departamento de trânsito do município, mas é importante que ela faça essa credencial. E no caso, a pessoa com deficiência, ela tem também direitos referentes aí a táxis ou a locadoras de carros nesse sentido? Sim, sim. A frota de empresas de táxis deve reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou valores adicionais pelo serviço prestado. Então, não pode ter o táxi para deficiente ser mais caro do que o táxi convencional. Já locadoras de veículos são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso da pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos de sua frota. Então, o veículo adaptado deverá, no mínimo, ter câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e embreagem. Agora, o Anderson, como que é o processo para uma pessoa com deficiência física tirar a carteira de habilitação? Bom, o candidato com deficiência tem o direito de solicitar a Carteira Nacional de Habilitação Especial, né, desde que tenha aptidão para aprovação nos exames necessários e a sua limitação não interfira na capacidade de dirigir um veículo. Então, mesmo que ele necessite ter, né, um veículo adaptado para as suas necessidades, né, ele precisa de né, toda a habilidade para isso. O processo para tirar uma CNH especial é bem semelhante ao documento comum, né? A diferença é que o candidato passa por exames físico e psicotécnico específico, realizado por uma junta, né, médica especializada, multiprofissional, com profissionais de saúde, conforme a resolução 558 de 2015, também do CONTRAN, né? Então, o candidato e condutor com deficiência auditiva possui direito de ter um intérprete, inclusive de Libras, em todo o processo que ele for tirar a habilitação, né? Ele precisa comprovar que sabe, mas, ao mesmo tempo, essa prova tem que garantir a acessibilidade, a inclusão, né? Inclusive, então, para a pessoa com deficiência auditiva, com o apoio de um intérprete de Libras. Anderson, agora, a pessoa com deficiência física, ela também tem algumas vantagens tributárias? Ela fica isenta de alguns impostos? Sim, o deficiente físico, que quando ele é condutor de automóveis, ele está isento de IPI, IOF, ICMS, IPVA. Já o portador de necessidades especiais, não condutor,
que tenha deficiência física, visual e autismo, ele é isento do IPI, para adquirir o veículo mais barato, né? E como que é essa etapa, Anderson, para uma pessoa com deficiência ter essa vantagem, para tirar um carro zero, por exemplo? Sim. A isenção de IPI e IOF, né, o requerimento de isenção deve ser protocolado na delegacia regional da Receita Federal, né, por exemplo, a mais próxima. Pouso Alegre tem uma delegacia da Receita Federal no município, né? O município que não tem que ir na delegacia mais próxima. A isenção de ICMS, né, com os documentos de isenção do IPI, IOF em mãos, né, o motorista deve escolher o carro e solicitar no local da compra um documento para pedir a isenção do imposto. Então, como é um imposto estadual, a solicitação deve ser feita junto à Secretaria de Fazenda do Estado, da CNH do condutor, né? A isenção do IPVA, por exemplo, a concessão varia conforme cada estado e deve ser solicitada junto ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda, com jurisdição na área de sua residência. O beneficiário terá direito à isenção, uma vez que a cada 2 anos, sem limite do número de aquisições, ele pode ter esse direito. Caso o beneficiário deseje vender o veículo adaptado em menos de 2 anos, né, no caso do IPI, ou em menos de 3 anos, no caso do ICMS, aí ele terá que pagar os impostos dos quais ele obteve isenção lá na hora da compra. Agora, se ele ficar com o carro mais que isso, aí ele já vende o carro normalmente com isenção completa desses impostos. Agora, o Anderson, vamos falar um pouco da seguridade social nesse sentido, né? Como que uma pessoa com deficiência, ela pode ter acesso, por exemplo, ao benefício de prestação continuada? Bom, as pessoas com deficiência que comprovadamente não possuírem meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família, ela tem direito ao benefício de prestação continuada, por meio do qual é garantido um salário mensal, né? Então, para a obtenção deste benefício, deve-se efetuar o cadastramento do beneficiário e de sua família no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, junto ao CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município da pessoa. E após solicitar o benefício, aí junto ao INSS. Agora, no caso, professor, a aposentadoria especial para as pessoas com deficiência, como que é o funcionamento disso? Quer dizer, nós temos uma tabela lá no site da Previdência Social, né, www.previdenciasocial.gov.br. E aí as pessoas que possuem alguma deficiência conseguem se aposentar mais cedo conforme essa tabela. Então, de acordo com o grau de deficiência, leve, moderado ou grave, e o tempo de contribuição ou carência. Então, por exemplo, para aqueles que têm um grau de deficiência leve, né, se homem, 33 anos de tempo de contribuição, mulher, 28 anos. Carência, 180 meses trabalhados. Para deficiência moderada, homem, 29 anos de contribuição, mulher, 24 anos, ou 180 meses trabalhados. Deficiência grave, homem, 25 anos de contribuição, mulher, 20 anos de contribuição, e carência de 180 meses trabalhados. Então, assim, o benefício deve ser solicitado ao INSS. O benefício se aplica tanto para quem nasce com deficiência, como para quem a adquiriu ao longo da vida, inclusive antes ou depois de ter iniciado algum trabalho, né, de forma remunerada. A análise de grau de deficiência será confirmada através de uma avaliação, né, de perícia, né, por profissional de saúde, perícia médica, e do serviço social do INSS. Então, todas essas informações a pessoa encontra na central do INSS, né, ou pelo telefone 135, ou pelo site que eu falei, previdenciasocial.gov.br. É importante que o beneficiário do INSS se cadastre nessa plataforma, Meu INSS, por meio de seu computador ou smartphone, já que esses serviços serão realizados por meio deste sistema. E como que fica, no caso, a tarifa social? A gente vê muito falar disso, né? Que é aquele desconto que a pessoa com deficiência tem na energia elétrica. Isso é comum, é fácil de conseguir? Toda família com renda mensal até meio salário mínimo por pessoa, inscrita no cadastro único, ou que tem algum integrante que receba o benefício de prestação continuada, devido à pessoa com deficiência ou idosos, tem o direito de desconto de luz por meio do Programa Federal Tarifa Social de Energia Elétrica.
O benefício deve ser solicitado junto à distribuidora de energia. Excepcionalmente, será também beneficiada a unidade consumidora habilitada por família inscrita no CadÚnico, né, e com renda mensal de até 3 salários mínimos, que também é considerado uma hipossuficiência financeira, né, de acordo com a Defensoria Pública, e que tenha os seus membros, né, dentre os seus membros, portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento de saúde pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que o seu funcionamento demanda um consumo de energia. Por exemplo, a gente está vendo agora sequelas pós-Covid, o pessoal que precisa de usar BIPAP, concentrador de oxigênio, né, para terminar a sua recuperação em domicílio. Doutor Anderson, e pela legislação brasileira, o que significa o direito à habilitação e à reabilitação? Bom, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, essa lei 13.146 de 2015, o processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa com deficiência que tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Agora, o que essas ações de habilitação e reabilitação, elas garantem à pessoa com deficiência? Nos programas e serviços de habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos, né, organização, serviços, métodos e técnicas e recursos para atender as características de cada pessoa com deficiência, acessibilidade em todos os ambientes e serviços, tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência, né? Capacitação continuada de todos os profissionais que participem dos programas e serviços. Além disso, os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações articuladas para garantir, né, a pessoa com deficiência e a sua família a aquisição de informações, orientações e formas de acesso às políticas disponíveis com a finalidade de propiciar a sua plena participação social. Geralmente nos municípios, igual eu estou na mesa diretora do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa com Deficiência, os municípios, muitos deles têm o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós temos uma rede articulada entre esses conselhos com o Conselho Estadual, que a gente, inclusive, mantém um suporte técnico, orientação para esses conselheiros e conselhos municipais. Então, a pessoa também pode procurar esses conselhos municipais. Bom, a gente vai continuar nossa entrevista com o professor Anderson Coelho, falando aí hoje sobre temas relacionados aí às pessoas com necessidades especiais, mas já, depois do intervalo, a gente volta, continua aqui a nossa entrevista, não sai daí que o intervalo é rapidinho.